Nos últimos dias, o já esquecido por muitos Ira se envolveu no meio de uma polêmica aí por conta do seu vocalista, o Nazi, né? Nazi com S, que fique bem claro, por conta de uma manifestação dele em um show, né? Ele gritou sem anistia em relação aos presos do 8 de janeiro. E aí o público, obviamente, se dividiu aí entre os que apoiam as ideias dele e os que são contrários a essa ideia dele. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem gente que acompanha o Ira, mas nunca entendeu o Ira. Já as redes sociais, vocês estão ligados, né, cara? Pegou fogo e os caras só não saíram na mão, de fato, porque ficou tudo dentro do ambiente virtual. Mas e você é do time que compactua com as ideias do Nazi ou... o Chico aqui exibido. Ou do time que discorda, né? Das falas dele, comenta aqui embaixo. Bom, o Ira é da safra oitentista das bandas BR, né? De pop rock, lá dos anos 80. Né? Vamos entender um pouco sobre a história deles antes de entrar no foco principal aqui. Lembrando que esse é um resumão sobre a história deles e não um vídeo focado em toda a discografia deles. Então, só para ressaltar, nós não vamos falar da discografia completa, só vai ser um resumão sobre a história deles e depois a gente entra no assunto principal. Vou repetir mais uma vez porque sempre tem um analfabeto funcional que não consegue entender o negócio e veio aqueles comentários do tipo, faltou tal disco. Não é focado em disco, não é focado na discografia deles. A gente só vai dar uma breve resumida na história e depois entrar no foco principal, que é essa treta aí do discurso dele aí do sem anistia. Vamos lá. E se você quer mandar na programação aqui do canal, faça como o Luiz e se torne membro clicando no botão aqui embaixo e escolha o seu plano. E vamos começar o vídeo. Bom, a história do Ira começa lá no começo dos anos 80, bem no olho do furacão da cena pop rock brazuca, e tudo estava começando a ganhar força pelas bandas de cá. Os caras são de São Paulo e formaram a banda em 1981 com a dupla Nazi e Edgar Escandurra. E desde o começo a ideia era formar uma banda que combinasse o rock com letras com temáticas e questões sociais e políticas. Um feliz aniversário para mim e para você. O nome da banda vem de uma referência à palavra que significa raiva em português. Já a escolha do nome vinha da ideia de lançar aos ouvidos dos fãs mensagens de crítica social. Eu mesmo escutei a Núcleo Base e saquei a ideia da letra. Diga-se de passagem, gosto muito dela. Eu tentei fugir, não queria realista. A formação clássica do Ira era, além do Nazi e do Edgar, o Ricardo Gaspa e o André Jung. Quando entra o ano de 85, eles lançam o primeiro trampo deles, o Mudança de Comportamento, com um som com fortes influências do pós-punk e new wave. É tolice, eu sei. Você não sente os... 2 anos depois, em 85, nasceu a bolachinha Vivendo e Não Aprendendo, que na época deixou a mídia especializada de olho na banda. Esse disco consolidou o Ira como uma das principais bandas do pop rock BR, em meio a tantas outras como Legião Urbana, Capital Inicial, Titãs e afins. Como eu já disse, Núcleo Base foi uma moda que eu escutei bastante, principalmente naquela época que a gente comprava aqueles vinis que eram coletâneas de rock BR, né? Ali durante os anos 90. E junto com The Cure e As Fofinhas, essa música do Ira me ajudou muito a gostar de rock, né? Foi uma das portas de entrada também. Já um disco inteiro deles, bom, é uma tarefa bem difícil pra eu escutar, tá? Eu gosto de músicas soltas ali, uma ou outra coisa, e é bem baixo mesmo, cara. Sei lá, acho que só Núcleo Base, Pobre Paulista e olhe lá. Não pegaria pra escutar agora, assim, vou escutar essa música, né? Mas enfim, se tem algum disco deles que é bom, que dá pra escutar de ponta a ponta, você que é fã aí, que acompanha a banda, comenta aqui embaixo o nome desse disco pra quem sabe eu começar a escutar aí, né? Vai que eu descubro alguma coisa boa aí deles, né?
Comenta aqui embaixo. Manda também, escola de escândalos. Vejo o defeito como seria bom não tê-lo. Mudo de ângulo, tento esconder, tento disfarçar. Complexos, 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 complexos. Com os anos passando, a banda lançou discos que sempre deram ao Brasil hits radiofônicos como a Envelheço na Cidade, Dias de Luta, Tarde Vazia e Eu Quero Sempre Mais. Eu quero sempre mais. Eu quero sempre mais. O som do Ira foi mudando ao longo desses anos e os caras nunca tiveram medo de incorporar elementos da música pop e do rock alternativo, tornando a música deles algo mais maleável dentro do mercado fonográfico. Pela janela vejo fumaça, vejo pessoas. Já no decorrer do final dos anos 90, a banda teve aquelas clássicas mudanças de membros, com gente entrando, saindo e retornando. É tipo casos de família essa pinga. Mas mesmo com esse entrevero todo, o Nazi e o Escandurra sempre permaneceram como a base de tudo. Já os anos 2000 foram bem ingratos com o Ira. Foram anos de muitas tretas, turbulências e pausas. Já por parte do Nazi, rolou o famoso desenho Rockstar Ghost na saudosa MTV, lembra? Malditas múmias do Congresso. Sem contar que precisamos de alguém pro dia em que você se aposentar. Escuta, e quem foi que disse que eu vou me aposentar? Além disso, em 2006 ele lançou o primeiro trampo solo, Onde os Anjos Não Ousam Pisar. Faça sacrifícios, alimenta-te de vícios, não respeita mesmo nada e ninguém. Por 2013, depois de um tempo em hiato, eles voltaram com a formação oitentista original. Isso para comemorar os 30 anos de vida do Ira. E claro, voltar aos palcos e ao estúdio. Quando penso que deixo de lado a razão. Mas as polêmicas envolvendo o Nazi não são de hoje. Em 2017, num show no Casebre, ele estava tão borracho e louco que não conseguia cantar direito. E depois ele veio a público pedir desculpas. Bom, pessoal, eu tô aqui para me justificar, para me desculpar com os fãs que foram ontem no Casebre, também com meus companheiros de banda que seguraram a minha onda, porque ontem foi uma noite atípica. Eu queria explicar, eu fiz 2 shows, o primeiro foi em Ribeirão Pires, e o hiato de tempo que existiu até as 2 horas da manhã, bebi muito. Fora isso, eu tive um problema que eu não dei a devida atenção, foi uma picada de um animal peçonhento, provavelmente um escorpião em casa, que eu não localizei, inflamou muito, houve uma ação, um problema anafilático, meus companheiros sabem no camarim como estava inchada a minha mão, eu vou agora no Instituto Butantan para tomar uma providência sobre isso. Bom, mas enfim, quem conhece a minha história sabe o quanto eu amo tocar no Casebre. Sabe que esse fato não é uma coisa que acontece na minha vida, no meu dia a dia de shows no Brasil inteiro. Mas eu peço desculpa, gente. Prometo que isso nunca mais vai acontecer. Peço desculpa a todos os fãs. Espero retribuir em outras apresentações. Enfim, e agradeço também muito ao Edgar, ao Johnny, ao Vara, ao Daniel, que seguraram minha onda. Isso foi uma tempestade perfeita. Whisky, problema de intoxicação por provavelmente picada de uma aranha ou de um escorpião que eu não dei a devida atenção, mas enfim, me desculpem. E por último teve a treta da anistia, em que ele gritou sem anistia e mandou a turma que não concordava com as opiniões dele irem embora. Se liga. Vocês que estão vaiando, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem gente que acompanha o Ira, mas nunca entendeu o Ira. Nunca entendeu o Ira. Tem gente que acompanha a gente, é reacionário. Entendeu? Tem gente que acompanha o Ira, é bolsonarista. Isso não tem nada a ver, gente. Por favor, vão embora. Vão embora da nossa vida. Entendeu? Vão embora, eu não quero mais
shows ou comprem nossos discos. Não apareçam mais, é tudo tão fácil. O resultado foi shows na região sul do Brasa cancelados. E aí, vocês concordam? É o tal negócio, a sua verdade não é absoluta e ninguém é obrigado a aceitar e concordar com tudo que você fala. E quem fala o que quer, ouve o que não quer. Isso vale pra todos os lados, tá? Seja você de que lado for, a esquerda, a direita, centro, a puta que pariu, ninguém é obrigado a aceitar de bom grado 100% das coisas que você fala e pensa. Mas deixe aqui nos comentários a sua opinião, tá? De forma organizada, sensata e educada, obviamente, né? Eu, particularmente, assim, nunca fui fã dessa cena de rock BR dos anos 80. É uma outra coisa que eu gosto. E eu falei sobre essa falta de peso no som, né, desse pop rock, desse rock brasileiro, nesse vídeo que tá aqui embaixo. Dá uma sacada, o porquê do som dessas bandas de rock brasileiras aí ser tão broxante, né? Dá uma olhada aqui, assiste o vídeo, comenta lá o que vocês acharam. E é isso aí. Até a próxima. Forte abraço. Falou!